Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Urso Branco, White Bear, 2013. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o auditório silencioso, iluminado por luzes frias e refletindo tons cinza e sombras profundas nas paredes. Depois, aproximando-se de Victoria, que se debate com os olhos arregalados e suor escorrendo pelo rosto, tentando compreender a realidade que se desdobra diante dela. Ao seu redor, Baxter mantém uma postura calma, manipulando os controles que garantem o ciclo interminável, enquanto Jem e Damien, agora revelados como espectros do passado e fragmentos de sua memória, observam sem poder intervir. Suas expressões misturam julgamento e distância impassível. Victoria sente o chão sumir sob seus pés. Cada grito contido, cada movimento em falso é registrado pelas câmeras e pela plateia que a aplaude, impassível. Ela tenta correr, mas os corredores se dobram sobre si mesmos. Os símbolos do urso branco projetam-se em telas gigantes, lembrando o crime que ela filmou anos atrás. Baxter aproxima-se, impondo a inevitabilidade da punição. O som da respiração de Victoria mistura-se com o murmúrio controlado da multidão. E quando ela finalmente alcança o transmissor, as paredes se abrem abruptamente, revelando o cenário completo. Espectadores, aplausos, câmeras, uma encenação perfeita de terror e humilhação. No último instante, Victoria é imobilizada, sua memória prestes a ser apagada mais uma vez. A câmera se eleva lentamente, sobrevoando o auditório e captando o ciclo interminável que se reinicia. A plateia absorvendo o horror, Baxter retornando à sua vigilância silenciosa, enquanto Victoria é arrastada de volta à casa desconhecida, pronta para despertar, mais uma vez, no mesmo pesadelo ritualizado. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. Victoria acorda em uma casa desconhecida, envolta em sombras tênues e silêncio inquietante. Bandagens marcam seus pulsos, o cheiro de dor e desorientação paira no ar. Ela explora o ambiente, encontrando fotos de uma menina e telas com símbolos enigmáticos. Cada objeto parece pulsar com uma memória que não é dela, mas que insiste em atravessar seu cérebro. Ao abrir a porta, a rua surge estranhamente silenciosa. Pessoas imóveis a filmam, indiferentes à sua presença. O medo se mistura à confusão, enquanto ela tenta encontrar sentido naquele mundo deformado. Jem e Damien surgem em meio ao caos. Eles explicam sobre o sinal que transforma a população em espectadores passivos e alertam sobre os caçadores que se escondem nas sombras. A cada passo, Victoria sente flashes de lembranças distorcidas, imagens de uma vida que ela não consegue acessar plenamente, fragmentos de um crime, de um passado que se recusa a permanecer esquecido. O grupo caminha em direção à torre de transmissão, cada corredor e cada beco evocando perigos invisíveis, onde Baxter espreita com paciência sádica. Victoria agora adentrava em um território além daquilo que a consciência consegue nomear. Ela enfrenta a escalada final, corredores que se dobram, sinais que pulsavam com intenções desconhecidas, perseguições que se misturam com lembranças de horror. Cada decisão a aproxima da torre, mas também do destino inevitável. As imagens do Parkes sobrepõem a sua percepção, enquanto Jem e Damien reaparecem como ecos de seu passado,
observando e avaliando, sem poder interferir. A tensão se intensifica a cada segundo. Os sons e sombras transformam-se em instrumentos de um julgamento sem misericórdia. Victoria estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição. Ao alcançar o transmissor, as paredes se abrem e a plateia é revelada. O espetáculo se completa. Baxter mantém o controle absoluto e Victoria sente a impossibilidade de qualquer fuga. Cada gesto é monitorado, cada grito silenciado pelo ciclo que se repete eternamente. Jem e Damien são lembranças, testemunhas silenciosas de uma história de violência e punição. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. Até onde a justiça pode ir antes de se tornar o próprio monstro que julgou? Os espaços falam antes das palavras. O ambiente de ruas silenciosas, casas abandonadas e o auditório do Parque de Justiça ressoa como manifestações do inconsciente coletivo, carregando o peso da culpa e do julgamento. Cada luz fria, cada sombra alongada, cada símbolo projetado nas telas ecoa emoções reprimidas, medos primordiais e o impulso humano de punir e observar. A trilha sonora sutil, intercalando silêncio e sons abruptos, funciona como o ritmo do inconsciente, conduzindo Victoria através do labirinto psíquico de sua própria culpa. Lendo a história à luz do inconsciente coletivo, vemos padrões universais emergindo: a violência que se repete, a vigilância onipresente, o ciclo interminável de punição e observação. A plateia que filma e a sociedade que consome sofrimento refletem arquétipos universais da retribuição e da justiça social, mostrando como o coletivo se projeta sobre o indivíduo para lidar com transgressões. O arquétipo do antagonista se manifesta através de Baxter, cuja função simbólica é conduzir a repetição do julgamento e da punição. Sua presença reforça a inevitabilidade da lei de Talião, e sua atuação impacta diretamente Victoria, mantendo-a presa em um ciclo de sofrimento ritualizado e incessante. A escuridão da sombra se manifesta na mente de Victoria, refletindo culpa, medo e impotência diante de seus atos passados. A perda da memória diária simboliza a incapacidade de enfrentar a responsabilidade de forma consciente, projetando os elementos mais sombrios de sua psique como tormentos físicos e visuais. Esse confronto contínuo com a sombra evidencia o efeito devastador da culpa não integrada: confusão, desespero e repetição compulsiva do sofrimento. Relacionando a mitologia de Phaeton, a trajetória de Victoria reflete o abuso do poder sem responsabilidade. Assim como Phaeton perde o controle do carro do sol, Victoria cedeu à violência e à indiferença moral, sendo incapaz de medir o impacto de suas ações. O Parque de Justiça atua como uma metáfora moderna desse mito: punição inevitável e repetitiva, um ciclo que transforma ambição e erro em espetáculo de sofrimento e lição ética. O arquétipo do herói se ativa em Victoria de forma ambígua. Sua luta pela sobrevivência e compreensão de seu ambiente é a manifestação de resistência e consciência emergente. A busca por escapar, mesmo diante do impossível, representa o impulso humano de confrontar a própria sombra e, ainda que limitada, tentar restaurar a ordem ou compreender a verdade de seus atos. Ao retornar às imagens iniciais, as ruas silenciosas, a casa desconhecida, os símbolos do urso branco, percebemos que nada é estático. A memória apagada, o ciclo interminável, a plateia que observa e participa, refletem a distopia interior e coletiva, convidando a uma reflexão profunda. Até que ponto a sociedade pode transformar o julgamento em entretenimento sem se tornar cúmplice do próprio monstro? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o Urso Branco, White Bear, 2013.